A partir de agora, programa Conhecendo o Espiritismo. Apresentação: Evelyn Freire. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Sou Evelyn Freire e estamos juntos com o programa Conhecendo o Espiritismo, um programa semanal de perguntas e respostas espíritas, feito com a sua participação. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 13h30, na Rádio Boa Nova, mas está disponível também no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube e no Spotify. Caso você tenha dúvidas, pode enviá-las para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo, com Evelyn Freire. E hoje nós vamos conversar sobre obsessão. E a nossa pergunta é: o que é obsessão? Segundo o livro A Gênese, obsessão é uma ação persistente que um espírito mau, encarnado ou desencarnado, exerce sobre o indivíduo, encarnado ou desencarnado, variando bastante sua forma de manifestação. Pode apresentar-se como uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. É como uma doença de ordem psíquica e emocional, na qual um espírito atua de modo a compelir as ações de um outro. A Terra, sendo ainda um planeta de expiações e de provas, é ocupada por espíritos mais imperfeitos que bons, tanto no plano físico como espiritual. Tais espíritos, por razões várias, mas principalmente pelo desconhecimento das leis de Deus, procuram dominar e influenciar negativamente outros espíritos, fazendo-os sofrer. Somente há obsidiados e obsessões porque há endividados espirituais. Os bons espíritos não obsediam ninguém. Aconselham e inspiram ideias positivas, mas quando não são ouvidos, respeitam o livre-arbítrio e se afastam. No processo obsessivo, entretanto, os maus espíritos se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas, buscando-os dominar a qualquer custo. Suas intenções são baseadas no intuito de fazer suas vítimas agirem exatamente como desejam, sempre com a finalidade de os prejudicar. Para a humanidade terrena, a obsessão é considerada um dos flagelos com os quais devemos aprender a conviver, ao lado das doenças, das dificuldades da vida, dos fenômenos da natureza e etc. É mesmo uma provação ou uma expiação decorrente da condição ainda inferior do nosso planeta, o qual somente com a depuração espiritual de seus habitantes será definitivamente resolvido. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, sendo as nossas fragilidades muito bem exploradas pelos maus espíritos para nos fazerem cair. Com o estabelecimento de uma sintonia negativa entre obsessor e obsidiado, desenvolve-se o processo de influência perniciosa. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Dependendo da intensidade do constrangimento sofrido pela vítima e da natureza de seus efeitos, a influência maléfica pode afetar a vida mental do ser e até mesmo o seu corpo físico. Apresenta características bem distintas, sendo obsessão um termo mais genérico. Divide-se em 3 variações, também chamadas de graus: simples, fascinação e subjugação, variando ainda quanto ao tipo, ou seja, aquele que ocupa o papel de obsessor e de obsidiado. No âmbito do desenvolvimento das faculdades mediúnicas,
ficam estas totalmente comprometidas. Estando o médium sofrendo uma obsessão grave, o ideal é evitar o exercício da mediunidade, afastando-o temporariamente da atividade para buscar o devido tratamento espiritual e, em sendo o caso, também o físico. Como alguns dos sintomas mais usuais da obsessão, podemos destacar visão pelo obsidiado, frequente ou nem tanto, de vultos ao seu redor, sensação de estar ouvindo vozes ou ruídos estranhos à sua volta, começar a apresentar certas manias e tiques nervosos, sensação frequente de mal-estar, com dores pelo corpo e cabeça, pesadelos frequentes, sentimento de tristeza, angústia e depressão, estímulo aos vícios e às paixões inferiores, fobias diversas, alterações no comportamento, busca pelo isolamento social, dificuldades e medo de dormir. Somente através do estudo e da compreensão dos mecanismos da obsessão poderá a pessoa defender-se de sua influência, motivo pelo qual a doutrina espírita dedica um capítulo inteiro em O Livro dos Médiuns para tratar o tema, oportunidade em que orienta sobre seus vários graus, mostra suas causas e os meios de a combater. Nossa próxima pergunta é quais os graus ou variações da obsessão. As variações da obsessão são definidas considerando-se essencialmente a intensidade do constrangimento sofrido pela vítima e da natureza de seus efeitos, podendo ser dividida em simples fascinação e subjugação. Na simples, que é a mais comum, a influência negativa persistente não compromete as faculdades mentais da vítima, permanecendo essa em pleno gozo de sua intelectualidade e capacidade de discernimento. Sabe perfeitamente distinguir o certo do errado nas ideias que lhe chegam à mente, mas é constantemente perturbado por pensamentos infelizes. Essa forma de obsessão é mais desagradável que perigosa, pela ausência de comprometimento da lucidez da pessoa. Caso o ser não lute para rechaçar as ideias negativas que lhe cheguem à mente, o processo obsessivo evoluirá e atingirá graus mais graves. Toda obsessão, normalmente, inicia-se de forma mais lenta, gradual, às vezes até imperceptível pelo obsidiado. O espírito começa a sugerir pensamentos negativos, ilícitos, viciosos, depressivos, de culpa, conforme sejam as maiores fragilidades apresentadas pela vítima. No âmbito da mediunidade, os médiuns que se encontram sob obsessão simples percebem tal interferência em suas atividades de intercâmbio. O espírito obsessor acaba por se impor ao médium, intrometendo-se nas comunicações e não permitindo que outros espíritos dialoguem e sejam assistidos. Não dissimula suas intenções e nem se importa que reconheçam sua presença. É normalmente mais um espírito inoportuno que ruim e maléfico. Já na fascinação, segundo nos informam os espíritos, ela é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações, trazendo à vítima problemas e consequências bem mais preocupantes. Nesse caso, o obsidiado tem sua capacidade de raciocínio comprometida, não consegue perceber os absurdos sugeridos numa confiança cega e perigosa. Chega não raro a acreditar ser tal espírito seu bom guia, não imaginando poder estar sendo ludibriado. Fica completamente iludido quanto às virtudes do espírito que o acompanha, chegando a sentir certo prazer no erro a que é submetido. E qualquer pessoa é passível de ser fascinada, não apenas as mais humildes e com menos instrução, visto não decorrer tal fato da intelectualidade em si,
mas da interferência externa de outra inteligência. Diferentemente dos espíritos que atuam na obsessão simples, os fascinadores são astutos, mentirosos, de má índole, enganam e querem parecer o que não são. Exatamente por isso procuram isolar suas vítimas, evitando que tenham contato com outras pessoas, pois essas poderiam fazê-las voltar à lucidez e ao equilíbrio espiritual. Querem de todo modo manter o raciocínio do obsidiado paralisado, utilizando de projeções de imagens e de pensamentos envolventes e hipnotizantes para dominá-lo. Nossas inferioridades morais, nossos comprometimentos do passado, são fatores que nos deixam predispostos à fascinação. Quando reencarnamos, embora não lembremos das nossas atitudes equivocadas do passado, essas ficam impressas em nosso perispírito, em nossa memória inconsciente, vindo à tona no decorrer da nossa existência atual, em forma de transtornos diversos, que são habilmente aproveitados pelos espíritos obsessores. Na subjugação, de outro modo, o processo obsessivo é ainda mais intenso. Os espíritos da codificação alertam ser uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir, mesmo contra a vontade. Numa palavra, o obsediado fica sob um verdadeiro jugo, que pode ser moral ou corporal. Na subjugação moral, assim como se observa na fascinação, a vítima é compelida a adotar medidas e comportamentos absurdos, encontrando-se iludida quanto à sua licitude. Na corporal, por outro lado, a constrição alcança os órgãos físicos da vítima, não conseguindo essa evitar a realização dos movimentos, os mais ridículos, impostos pelo obsessor. O Livro dos Médiuns traz um caso interessante sobre um homem que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Na subjugação, portanto, verifica-se o profundo domínio mental do obsessor, com resultados gravíssimos, na medida em que o espírito assume os pensamentos da vítima e age por ele. Aqui as sugestões perdem o caráter de simples influência, fixam na mente da criatura, passando a viver quase que sob o comando absoluto da entidade cruel. Todavia, mesmo nestas situações, não perde o obsediado a sua completa lucidez, constituindo tal realidade enorme sofrimento moral e físico. Kardec, em A Gênese, ainda faz menção ao termo possessão, em situações em que o império exercido por maus espíritos chegaria até a aberração das faculdades da vítima. Na época da edição de O Livro dos Médiuns, o codificador não acreditava existir realmente possessão, usando tal designação como sinônimo de subjugação. Todavia, retifica posteriormente sua opinião, ao observar provas de sua existência, afirmando o seguinte: na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Na possessão, em função de ter a posse temporária do corpo do encarnado, o espírito utiliza-o como deseja, falando
e agindo com pleno domínio do organismo do indivíduo, como se esse o pertencesse. Interessante destacar que a possessão pode dar-se com espíritos bons também, quando desejam causar maior impressão no público presente. Nestes casos, tudo acontece de forma tranquila e sem desconforto para o médium, que se emancipa e empresta seu corpo ao espírito comunicante, conservando-se, entretanto, ao seu lado para o escutar. De outro modo, se o espírito possesso é ruim, a situação ocorre de modo bem diversa. Diz Kardec ainda em A Gênese: ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Falo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. E agora, meus amigos queridos, vamos ver quais os tipos de obsessão. A obsessão se desdobra em diversos tipos, podendo iniciar tanto do plano espiritual para o plano físico, quanto deste para aquele. Podemos identificar 6 tipos: de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, obsessão recíproca e ainda a auto-obsessão. Vamos ver cada um desses tipos. A de desencarnado para encarnado é, sem sombra de dúvidas, a mais comum e a mais conhecida pela humanidade, ocorrendo quando um espírito desencarnado influencia negativamente os que estão encarnados num corpo físico. Poucos há que não tenham passado ou não tenham tomado conhecimento de uma situação como essa, em maior ou menor intensidade. Já um tipo de obsessão bem menos conhecido é de um encarnado para desencarnado, observado normalmente em situações de perda de parentes, em decorrência de um encarnado não conseguir desvencilhar-se psiquicamente e emocionalmente daqueles que desencarnaram, seja por apego, crítica, revolta ou ausência de aceitação da morte, desenvolve um envolvimento fluídico obsessivo em relação ao desencarnado, causando-lhe sérios prejuízos. No caso de obsessão de encarnado para encarnado, observamos esta condição nas situações em que uma criatura domina a outra. Entre os encarnados, há pessoas que vivem constantemente sugando as forças de outros e procurando dominá-los mentalmente. A influência perniciosa pode originar-se de um relacionamento afetivo e mental desnaturados, como medo, ciúme, inveja, posse, vingança e etc. Existem também as obsessões de um desencarnado para desencarnado, muito comum, quando duas pessoas que tiveram ódio na vida material continuam na erraticidade, alimentando o mesmo sentimento negativo. Na literatura espírita, há variados casos de espíritos vingativos que se impõem a outros desencarnados, controlando seus pensamentos, emoções e até mesmo infligindo-lhes punições degradantes. Na chamada obsessão recíproca, existe um processo de simbiose, confundindo-se os espíritos na posição de obsessor e de obsediado, podendo dar-se entre encarnados, desencarnados ou entre desencarnados e encarnados. Nesse caso, a obsessão é recíproca,
com o desenvolvimento de pensamentos fixos que alimentam a animosidade recíproca. Os fluidos perniciosos emitidos por ambos geram uma atmosfera de dependência mútua tão acentuada que, para ser eliminada, não raro precisa ocorrer de forma lenta e gradual, evitando uma ruptura energética excessivamente grande entre os envolvidos. E, por fim, nós temos a auto-obsessão, normalmente desencadeada pelo sentimento de culpa. Um circuito mental vicioso desenvolve-se, fazendo com que o espírito encarnado ou desencarnado sinta-se incapaz de se perdoar e superar o trauma originado por suas más condutas. Fica completamente sem energia ou ânimo para lutar e reparar os equívocos cometidos nesta ou em existências anteriores, deprimindo-se e obsediando a si mesmo. Estados emocionais como ansiedade, medo e ciúme excessivos, mania de doença ou de estar sendo perseguido, ódio, egoísmo, entre outros, também podem desencadear uma auto-obsessão. E com isso, meus queridos amigos, meus amores, nós vamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Mas semana que vem nós estaremos novamente juntos com o tema Obsessão, parte 2. Caso tenha dúvidas, envie-as para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo, com Evelyn Freire. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana, com a permissão de Deus. Você acompanhou Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire.